3 registros e depois vou tratar do tema principal, que é a educação. Até vou dizer que o primeiro registro que faço, senador Otto Alencar, o faço com uma enorme tristeza. É uma matéria de New York Times que diz, atual, envolvido em corrupção, Congresso brasileiro é circo, que tem até nome de palhaço. E aqui, senhor presidente, eu nem vou ler o que está escrito aqui, porque é algo assim que eu nunca vi. Se refere aqui como que é o pior Congresso do mundo. Chega a dizer que, em segundo lugar, está a Indonésia. O nosso é o pior do mundo. E aqui ele fala, o elenco consta de traficante, suspeito de homicídios, homens que dizem que defendem as mulheres, mas não tem uma mulher no partido delas. E por aí vai, sequestradores. Fala que aqui estão traficantes. Fala que aqui estão homens que exploram sexualmente criança. E por aí vai. É algo alarmante ao ponto que chegamos. Mas, infelizmente, senhor presidente, esse é o Congresso que afastou a presidenta Dilma. Dói ver esse relato. Não estou aqui com alegria, não. Tanto que eu não vou ler o que está escrito aqui. Mas, infelizmente, muita coisa que está aqui é um choque de realidade. E veja bem, repito de novo, New York Times é quem faz essa matéria de 3 páginas, fazendo um relato do Congresso brasileiro. Como eu disse, fica para registro, mas não vou ler a matéria. Quero, senhor presidente, fazer um registro também, que 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. Hoje, 17 de maio, o mundo celebra o Dia Internacional contra a Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. No Brasil, a data faz parte do calendário oficial desde 2010. Nessa data, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Desde então, o dia se tornou símbolo de luta pelos direitos humanos, pela diversidade, em épocas que a gente nota que o atual governo não tem essa preocupação do corte da diversidade, que nos preocupa muito, que nós aprendemos a respeitar posições diferentes e a diversidade devia estar na linha de frente de um debate daqueles que têm compromisso com os direitos humanos. Informa ainda que, por sugestão popular, o Senado analisa a sugestão legislativa sobre o tema para que esse tipo de crime de discriminação por orientação sexual seja também crime inafiançável e que não prescreve. Quero também, senhor presidente, fazer um outro registro. Foi publicado no dia 10 de maio, no Diário Oficial da União, o Decreto 8.750, que institui o Dia Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, como órgão colegiado de caráter consultivo. A competência desse órgão são listados em 22 tópicos, cujo objetivo norteador é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. E quero, senhor presidente, dedicar com um tempo maior aqui da tribuna para falar sobre educação. Quero falar sobre os professores. Senhor presidente Jorge Viana, os professores estaduais do Rio Grande do Sul estão em greve desde o dia de ontem, após acerto ocorrido na sexta-feira por decisão da Assembleia.
O objetivo é pressionar o governo por aumento salarial e melhores condições de trabalho. Segundo informação do CEPERGS, sindicato, não existe prazo para o fim da greve. A categoria pede o pagamento do piso nacional, que é uma vergonha, que sai governo e entra governo e o Rio Grande do Sul não paga o piso nacional do magistério, como também quer o reajuste de 13% retroativo a 2015 e mais 11% referente a 2016. Várias escolas foram ocupadas por estudantes que apoiam a greve. O movimento ocorre em Porto Alegre e também em todo o interior do Rio Grande do Sul. Na capital, ao menos, há 6 escolas que estão ocupadas. Em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, são 4, em Passo Fundo do Norte, mais uma. A Escola Estadual Júlio de Castilhos, mais conhecida como Julinho, localizada em Porto Alegre, é uma das maiores do Estado. A ocupação, que inicialmente duraria 24 horas, começou na quinta e ainda persiste. Por conta disso, os alunos devem ficar sem aula, sem saber até quando. Além do Júlio de Castilho, Porto Alegre tem outras 5 escolas ocupadas. Paula Soares, Padre Reus, Agrônomo Pedro Pereira, Costa e Silva e Colégio Protásio Alves, que foi ocupado na noite de domingo. A escola Emílio Mazotti, localizada em Porto Alegre, foi desocupada no final de semana. Repito, em Rio Grande são 4 escolas ocupadas desde sexta-feira. Os estudantes se reúnem em 2 instituições, o Instituto de Educação Juvenal Miller e a Escola Bibiano de Almeida, no centro da cidade. Ontem, o protesto começou em outras 3 escolas: Getúlio Vargas, bairro Coab 2, Mascarenhas de Moraes, bairro Cidade Nova, e Silva Gama, Balneário Cassino. Em ambas, os alunos pretendem dormir no prédio. Na escola Augusto Duplá, no bairro Getúlio Vargas, os alunos bloquearam o trânsito por algum tempo em frente ao prédio e usaram faixas para apoiar a greve dos professores e ainda decidem se permanece ou não com as ocupações. Em Passo Fundo, os alunos decidiram ocupar o prédio da escola Eulina Braga para pedir mais qualidade para o ensino. Eles querem melhoria nas condições de estudo e no salário dos professores. O grupo apoia a greve e que não tem prazo para desocupar o prédio. O Rio Grande do Sul, senhor presidente, sofre com uma grave crise econômica que, desde 2015, tem provocado o parcelamento de salários dos servidores públicos. Quero dizer, senhor presidente, que estou solidário com os servidores, estou solidário, aqui no caso, com os professores gaúchos e na linha das suas reivindicações. Piso nacional do magistério é lei nacional, que tem que ser cumprido, defasado em 69,44%. Defendemos o reajuste salarial proposto por eles, que é a atualização pela inflação, o que não ocorre há 2 anos, pelo repasse das verbas públicas para a manutenção das escolas e da merenda escolar, pela manutenção do Instituto de Previdência do Estado, Previdência e Saúde, com regime de solidariedade. Senhor presidente, eu quero ainda, nesse último minuto, deixar registrado que eu estou, de fato, muito preocupado com a medida provisória encaminhada pelo atual presidente em exercício da República, onde, vejo os senhores e senhoras, ele está extinguindo, liquidando, termina com o Ministério da Previdência. Vai uma parte para a Fazenda, que aí todo mundo sabe que ela é números de economia de mercado, sem preocupação nenhuma com a questão humanitária. Vossa Excelência, que um dia disse uma frase aqui que o meu gabinete reproduziu muitas vezes e teve muito apoio de parte da população, onde Vossa Excelência dizia que é preciso que os homens públicos,
lembro, citava o meu nome, vejam a política de forma humanitária. Essa frase é sua e está na minha página, que Vossa Excelência fez uma mensagem para todos os políticos. Temos que ver de forma humanitária a nossa atividade. Porque nós não podemos transformar 200 milhões de habitantes em número. Exatamente. Eu fico realmente preocupado, e aqui não é uma crítica velada a economistas, dirigentes. O Brasil paga $500 bilhão de juros por ano. Não entra ninguém capaz de mudar essa forma, que um país inteiro trabalha apenas para pagar o maior juro do mundo. E mais ainda, quando eu vejo, hoje vi troca de presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, a cada 10 palavras que falam, 6, 7, 8 são sobre mercado. Quer dizer, não existe a figura humana, existem os tais números. Aí você troca um banqueiro por outro banqueiro, que sai para dar lugar para outro banqueiro, e todos nós sabemos como é que banco funciona. Banco só dá dinheiro para quem já tem dinheiro e nunca perde. Eu me preocupo muito de um Ministério da Previdência, que é um ministério que pode dar tantos serviços para quem tem um problema de saúde, para quem precisa de uma assistência por um acidente de trabalho, e parar num endereço que só pensa em número, que não enxerga as pessoas, que não vê a vida, só vê números vermelhos e azuis. Isso me deixa muitíssimo preocupado. O último lugar que o Ministério da Previdência poderia ir seria o Ministério da Fazenda, na minha modesta opinião. Eu concordo com Vossa Excelência e posso informar, na linha que Vossa Excelência falou mesmo. Imagine uma aposentadoria, depois de tantos anos a pessoa vai ter uma aposentadoria, gente. Não dá nem para prever o que vai acontecer. Dá a impressão que é o mercado que vai cuidar da Previdência. Quando eu falo mercado, eu lembro já da Previdência privada, que me parece que há um movimento, e não quero fazer crítica, como disse Vossa Excelência, crítica pela crítica, de que para fortalecer a Previdência privada, então não tem mais o Ministério da Previdência Pública. Por isso, senhor presidente, eu falava para Vossa Excelência até dizia que eu estou coberto de razão, eu vou fazer um ciclo de debate para ouvir o Ministério da Fazenda, que explique qual é a intenção que eles têm ao acabar com o Ministério da Previdência. Vou querer ouvir o ministro do Trabalho, já que se fala tanto como nós falamos da questão do desemprego, qual é a proposta para combater o desemprego? Me preocupei com a fala que vi do atual ministro da Saúde. Fiquei muito preocupado com a fala dele também. Daqui a um pouco o SUS também vai ter problemas, que se estava ruim antes, pior vai ficar. Por isso que eu quero ouvir também. É importante ouvir para não fazer a crítica, como Vossa Excelência disse, que eu repeti sua frase, a crítica pela crítica. Vou fazer um ciclo de debate para dar oportunidade para que os ministros coloquem o seu ponto de vista. Eu espero que eles compareçam nesse ciclo de debate. Fizemos um ciclo, o primeiro foi ontem, senhor presidente, e veio aqui os top de linha do empresariado brasileiro. E colocaram o seu ponto de vista claramente, como veio o representante das centrais. Foi um debate no mais alto nível. Não apaixonado, não partidarizado, não entrando naquela folia de sim ao golpe, não ao golpe, sim ao impeachment, não impeachment. Não entrou esse debate. O debate foi preocupando com além do horizonte, que país nós queremos. E por isso que nós, e aqui eu encerro, senhor presidente, vamos iniciar um ciclo de debate chamando os ministros, principalmente dessa área, da educação, da saúde, do trabalho, da Previdência, que não existe entre os da Fazenda, eu ia chamar da Previdência. Como terminou, sempre Constituinte Santana e deputado federal, como terminou o Ministério da Previdência, eu tenho que chamar quem fala pela Previdência. E quem fala pela Previdência agora não é mais Ministro da Fazenda e nem do Trabalho, como era antes Previdência e Trabalho, que estavam unificados. Agora é o Ministro da Fazenda. Eu quero chamar alguém que fale pelas políticas das mulheres. Eu quero chamar alguém que fale na luta contra os preconceitos. Eu quero falar alguém que fale, enfim, pela diversidade. Eu quero chamar alguém que fale sobre as pessoas com deficiência. Por isso, senhor presidente, é que farei esse encaminhamento. Me permita ainda, senhor presidente, por fim,
Eu quero registrar que a FAMURGS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, no dia 24 de maio, vai completar 40 anos de existência. A FAMURGS é a Casa dos Municípios, composta por 27 associações regionais. A entidade representa os 497 municípios gaúchos, do qual eu tenho uma grande parceria, que, querido Santana, ex-deputado federal, eu adoto um critério no meu gabinete. Eu mando uma emenda de R$250 mil para todos os municípios, baseado, claro, nos ciclos. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. É num sistema de computador. Ninguém deixa de receber. Não faço clientelismo político e não vou em nenhuma inauguração. A Caixa Econômica Federal controla, para ver se foi bem aplicado ou não o dinheiro. Então, eu agradeço aqui o convite que já recebi antecipado dos prefeitos gaúchos. Cumprimento, senhor presidente, a todos os vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos de gestão pública municipal. O fortalecimento do municipalismo conduz à atuação desta importante federação. Por isso, seu papel institucional e político é fundamental, garantindo a representatividade de todos os municípios do Rio Grande, combatendo a centralização do poder e dos recursos na mão da União e do Estado. A FAMURGS defende a revisão do Pacto Federativo, as reformas política e tributária e uma série de bandeiras de interesse do nosso povo, que está lá na base, lá no município. A discussão dos assuntos que dizem respeito aos municípios ocorre nas Assembleias Gerais, momento que todos participam, algo tipo orçamento participativo, que é muito importante. Em casos onde a pauta apresenta temas polêmicos ou de grande relevância, são convocados para o encontro todos os prefeitos do Estado. O assessoramento, a qualificação dos gestores também faz parte do trabalho dessa importante federação dos municípios do Rio Grande. Problemas e soluções do dia a dia são ali discutidos no fórum da federação. Essas melhorias são sentidas na vida de todo o nosso povo, que moram, trabalham e vivem nas suas comunidades. Parabéns à FAMURGS, um grande abraço ao seu presidente, o meu prefeito sempre, agora presidente, além de prefeito, ele é presidente da FAMURGS, o líder Luiz Carlos Folador, e por intermédio dele eu cumprimento toda a diretoria. Era isso, senhor presidente, que eu queria, nesse momento, deixar registrados aqui nos anais do Congresso Nacional. E termino dizendo, senhor presidente, esse documento do New York Times é grave, senhor presidente, grave, e algo tem que ser feito para que a gente não permita que o mundo todo considere o Congresso brasileiro o número 1. Mas o número 1 por ser o pior do mundo. Em último lugar, pela reportagem que está aqui colocada, e ele vai descrevendo os motivos de ponta a ponta. De ponta a ponta. Por exemplo, partidos, a Indonésia tem 1/3 dos nossos, e que fica em segundo lugar. A Indonésia fica em segundo lugar e tem 1/3 do número. Eles colocam aqui por que fizeram essa análise. Bom, é de bandido para cima o que eles colocam aqui, a partir do circo montado na Câmara dos Deputados naquele dia fatídico do dia 17. Eu me neguei a ler a matéria. Desde pedofilia para cima aqui, o caminho que vai aqui nesse documento. Infelizmente, não é qualquer jornal. É o New York Times que publica 3 páginas fazendo uma análise do Congresso brasileiro. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e peço que considere para registro na casa esses documentos que eu apresentei.